Ministério da Ordem, só querendo fazer sua contribuição, é só levantar a mão, tá? E esperar a autorização, e aí pode abrir o microfone. O chat também está liberado das contribuições, né? Que a gente tenha foco no tema. Então, antes de iniciar, quero desejar a todos um ótimo dia, né? Nosso dia do professor. Nosso dia possa ser cheio de alegrias, que a gente possa se sentir aí valorizado, né? Querido na nossa profissão. Então, é um ótimo dia de trabalho para nós também, de ATPC, e eu passo a palavra para a Maitê. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos, um ótimo dia do professor para todos nós. Meu nome é Maitê e hoje estaremos juntos aí nessa manhã de ATPC para mais um pouquinho de aprendizado. Tá joia? Passo a palavra para o William. Bom dia, professores. Para mim é um motivo de muita satisfação de poder estar aqui juntamente com a equipe da Diretoria de Ensino e todos os professores para participar de mais uma ATPC de Ciência da Natureza. Antes de tudo, quero desejar a todos também meus parabéns, muita saúde, garra e vitalidade, porque eu sei que esta função de professor, educador, ela não é brincadeira, não é fácil, tem que ter muita garra, saúde, e desejo a todos um forte abraço e que tenhamos um dia abençoado. Iniciaremos nossa reunião de hoje com uma leitura do poema A Força de um Professor, de Braulio Bessa. Vou falar um pouquinho do Braulio para vocês, creio que a maioria conheça. Braulio é um poeta brasileiro, ele se define como um fazedor de poesias. O rapaz foi o artista mais assistido e partilhado nas redes sociais da Globo durante o ano de 2017. O poeta nasceu em Alto Santo, que é interior do Ceará, no dia 23 de julho de 1985. Quando ele tinha 14 anos, Braulio começou a escrever poesia popular, inspirado no seu principal ídolo, o poeta Patativa do Assaré. Aos 26, lançou a página Nação Nordestina no Facebook e teve enorme repercussão online. O vídeo declamando o poema Nordeste Independente viralizou de tal forma que chamou a atenção de produtores de televisão. Graças a esse vídeo, Braulio foi convidado para participar de um programa de Fátima Bernardes em 2015, onde declarou seus poemas. O público gostou tanto da participação de Braulio que acabou ganhando um quadro fixo a partir de outubro de 2015, chamado Orgulho de Ser Nordestino. Com participação constante no programa matinal, se tornou consultor da cultura nordestina. Alguns livros publicados por ele: Poesia com Rapadura, Poesia que Transforma, Recomece, Um Carinho da Alma. E hoje eu farei a leitura do poema A Força de um Professor. Por gentileza, quem estiver o áudio aberto, por gentileza, feche o áudio. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão armado, só de amor, segurando um giz na mão, o livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Se fizessem justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor, eu daria um grande grito, tenho fé
e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se os nossos pais, se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor, mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança, um adulto sonhador, e esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. Desejo a todos um ótimo dia de trabalho e que tenhamos essa garra e essa força presente no nosso dia a dia. Passo a palavra para Maitê. Pessoal, bom dia mais uma vez, né, para quem entrou depois. Eu quero lembrar que essa sala é de ciência da natureza, tá? Se tiver alguém de matemática, é em outro link, não é nesse que vocês estão, ok? Os objetivos, então, de hoje, né, nós pensamos em falar com vocês um pouquinho a respeito de letramento científico. Então, os objetivos: discutir o conceito de letramento científico na perspectiva do currículo paulista e analisar as possibilidades de aplicação deste conceito nas aulas de ciências. Então, nós vamos agora, então, falar um pouquinho sobre o letramento científico e como a gente pode aplicar, né, ele em nossas aulas, ok? Pode passar, por favor. Então, o letramento científico, nós vamos iniciar a nossa TPC hoje com um pouquinho diferente, né? A gente vai fazer um levantamento prévio aí com vocês. O que vocês lembram quando a gente fala letramento científico? Alguém quer comentar no chat ou quer abrir a câmera e o microfone e falar um pouquinho? O que seria o letramento científico dentro de ciência da natureza, né? Como a gente pode trabalhar o letramento científico? Alguém quer comentar? Tem muita gente entrando ainda, né? Então, tem alguém aí? Será que eu tô travada? Eliane, William, eu tô travada? Para mim não, Maitê. Não, tá tranquilo. Alguém quer comentar? A linguagem utilizada? A Débora já colocou no chat. Maitê, você está me ouvindo? Está me ouvindo, Maitê? Tô. Seria conhecer os termos que nós usamos na área de ciências e biologia, eu também na química, na área de física. Isso, a linguagem, né, Eliana? A linguagem científica, né? Linguagem dentro da ciência. Isso mesmo. O pessoal está colocando no chat também, ó, fazer uso em sua vida dos conhecimentos científicos adquiridos, saber ler uma bula de remédio, poderia ser trabalhado com visão em uso de tabela periódica. O pessoal está comentando, ó, conseguiu compreender a leitura de assuntos científicos, interpretar dados. Tem bastante contribuição no chat, né? Isso é legal. Se alguém mais quiser abrir o microfone, falar mais alguma coisa. Pode passar, Eliane, por favor. Então, para a gente começar, né, a falar sobre, antes da gente falar, né, dos conceitos aí de letramento científico, nós vamos analisar um pouquinho o texto, né, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Essa atividade, esse texto, está no caderno do aluno, volume 1,
Então, é um texto que chama Transformação na Natureza. A habilidade, né, que é trabalhada nesse texto é observar, EFC C1 CI 02, né? Então, ensino fundamental, 6º ano, ciências, habilidade 2. Então, qual que é essa habilidade? Observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas decorrentes da mistura de diversos materiais, ocorridas tanto na realização de experimentos, quanto em situações do cotidiano, como a mistura de ingredientes para fazer o bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, como também pelo conhecimento, por meio de publicação eletrônica ou impressa, de situações relacionadas ao sistema de produção. Interessante até eu falar um pouquinho dessa habilidade, que eu lembrei lá da química, né, do ensino médio. Então, quando na outra TPC a gente comentou que talvez tem professores do ensino médio que não conheça o currículo de ciências dos anos finais, porque só tem aula no ensino médio, né, não tem talvez o conhecimento de que a gente já trabalha lá no 6º ano, um pouco aí, né, da parte química. Então, isso já vem sendo trabalhado, é onde a gente, lá no ensino médio, pode pensar que tem uma habilidade suporte lá no 6º ano. Né? Então, quando o professor for trabalhar isso lá na 1ª série do ensino médio, é bom ele dar uma olhada no currículo dos anos finais e perceber que tem habilidades ali nos anos finais que servem de suporte para ele trabalhar uma habilidade essencial lá no ensino médio. Então, esse texto, essa habilidade é referente a esse texto, dessa situação de aprendizagem. Lembrando que essa atividade é um recorte da situação de aprendizagem, né, estruturada em uma sequência de atividades que vai ter o objetivo do desenvolvimento dessa habilidade. Tá joia? Então, para começar e não ficar cansativo, eu queria ver quem gostaria de ler a primeira parte do texto, para não ficar eu lendo, eu falando. Alguém se habilita a ler o primeiro parágrafo? Por favor. Vamos lá. Vamos, Cléber. Análise de textos, transformações da natureza. Na natureza, ocorrem diversos tipos de transformações químicas, entre elas a dos alimentos. Quando deixamos um alimento em ambiente aberto por vários dias, percebemos uma mudança gradativa de cor, cheiro e sabor no alimento, descrevendo-o como estragado. Pode continuar. O cozimento e as digestões dos alimentos e as queimadas que observamos nas florestas e matas também são exemplos de transformações químicas que ocorrem com a matéria. Ótimo. Então, a gente percebe aí um texto bem claro, né, nesses 2 primeiros parágrafos aí do texto. Pode passar, por favor, Eliane. Alguém queira continuar? Ninguém vai me ajudar? Eu leio. Então, tá. Por favor. Essas transformações caracterizam-se pela mudança na constituição do material, ou seja, pela alteração da composição química das substâncias iniciais, que se transformam em outras. Há outro tipo de transformação na natureza que não altera a constituição dos materiais, as transformações físicas. Algumas transformações físicas são consideradas reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. Por exemplo, o gelo ao passar do estado sólido para o líquido, processo comum de derretimento. Porém, há transformações físicas irreversíveis, como quando amassamos uma folha de papel. Isso, obrigada, professor. Então, aí a gente lê o texto, vocês viram que é um texto pequeno, né?
um texto fácil de ser compreendido. E aí pode passar para a próxima tela, Eliane, por favor. Junto com isso, tem, então, algumas atividades no caderno do aluno. Eu peguei só 2 questões para a gente ter uma noção de como que está pedindo lá, tá? Então, com base no texto, responda as seguintes questões. Qual é o nome dado ao processo de transformação sofrido pelos alimentos ao estragar? Qual é a importância para a natureza desse tipo de processo de transformação química? A gente olhando essas 2 questões, vocês acham que o texto está explícito, assim, está claro e tem como o aluno responder essas 2 questões com esse texto, baseado nesse texto? Alguém quer comentar no chat? Ou abrir o microfone? Olha, Maite, eu vou te falar uma coisa. Quando chegou esse caderninho do aluno, há uns tempos atrás, não vamos falar da data não, porque senão a gente fica muito velho. Eu ainda comentava com o Ilha. Olha, eu vejo tanta gente reclamando do material do aluno, e o material de química é tão bom, né? Então, assim, você vê que nesse texto, olha que gostoso essa questão. É gostoso trabalhar, fica bem claro, tem aprofundamento. Então, a gente gosta muito. Eu lembro que uma vez o William falou assim pra gente numa OT, saudade das nossas OTs. Né? Verdade. Coisas boas eles tiram, tinha que voltar, pelo amor de Deus. Eu lembro que o William falou o seguinte, gente, com 2 aulas semanais, qualquer coisa que vier para a gente é de grande valia. Quer dizer, nós temos um material, vamos tentar aproveitar ele da melhor maneira possível. E nós temos um grupo da Química muito gostoso de trabalhar. As nossas OTs, a gente se diverte e tenta aproveitar o melhor possível do material. E isso é gostoso, sabe? Então a gente sempre trabalhou nesse sentido. O que a gente pode contribuir para aquele material não atrapalhar o nosso andamento e sim funcionar positivamente. Então eu gosto muito do material, acho que ele é muito produtivo. E ele é um material assim reflexivo, né? Ele não é um material que o aluno, o que é isso, pá, o que é isso, pá, né? Ele faz o aluno refletir e realmente trabalhar aquela habilidade que precisa ser trabalhada, né, naquele momento. Tem então, umas coisinhas, Maite, que às vezes é cansativo. Então ele volta na mesma questão várias vezes, entendeu? Para a gente, eu falo isso muito para o aluno. Para você, professor, aquele assunto está muito claro, está muito bem definido. Lógico, você fez faculdade, você fez aquilo. Mas o retomar esse conceito, às vezes até eu falo na sala de aula, chovendo no molhado, novamente. Mas tem aquele aluno que tem dificuldade, e essa retomada é importante para ele, né? Isso. Essa né, igual você está falando, amassar o barro, né? Não é que está amassando o barro, é porque tem necessidade, né? A gente talvez fique, mas nossa, que chatice, está repetindo de novo, né? Mas sempre tem, em todas as salas, aquele ou aqueles alunos que precisam desse reforço, né? Na explicação, na compreensão, ele não consegue compreender da primeira vez, né? Então isso tem que ser retomado, tem que ser passado de uma forma diferente. Então, talvez o mesmo assunto, o mesmo objeto de conhecimento, ele é trabalhado de diversas maneiras ali dentro, né, da situação de aprendizagem, ou até de mais de uma situação de aprendizagem do caderno do aluno. Né? E aí, pode passar, Eliane, por favor. Pode apertar mais uma vez. Então, aqui, né, para a gente refletir agora. As respostas para as questões estão explicitamente descritas no texto daquelas questões anteriores? Vocês acham que o texto estava claro a ponto do aluno conseguir responder aquelas 2 questões anteriores? Se quiser, a gente até volta para vocês darem uma olhada. Quer falar, Nilson?
Oi, não, eu só tô com um probleminha aqui que eu só tô ouvindo, Ah, tá não joia. tô observando nada aqui, ainda não consegui. Tá joia. Mas tá dando para ouvir, né? Sim, Tá bom. A segunda questão para a gente refletir. Quais assuntos são abordados na atividade? Quem pode me falar os assuntos que são abordados lá naquele texto? Ó, o Paulo já está respondendo no chat, ó. Sim, são explícitas, transformações químicas e físicas. Mais algum assunto que vocês lembrem que está falando no texto? Explora também, dá licença, Maite? Sim. Explora também a parte de biologia, né? A questão de reciclagem da matéria, de decomposição, aí você tem gancho aí também para a biologia, apesar do foco ser química, né? Sim. Quando a gente fala da decomposição, né, a gente pode pegar os elementos ali e jogar isso para a parte da ecologia, né? E dá para ser trabalhado, sim. Isso mesmo, ótimo, Daniel, sua contribuição foi boa. Me permite falar, por favor? Sim, pode falar. Olha, eu concordo com o que o professor falou, e é importante a gente falar sobre as diferenças existentes nos ciclos biogeoquímicos, quando você fala de fluxo da matéria versus fluxo de energia. Eu acho que, nesse caso, permite resgatar o fluxo unidirecional da energia, seguindo as leis da termodinâmica, né, que o fluxo de energia é unidirecional, e falar da dissipação de energia a cada processo de transferência, inserente nas cadeias alimentares trabalhadas no caderno 1 do primeiro ano, e podemos falar também sobre o fluxo da matéria, fluxo cíclico, o que permite inferir aí a questão do reaproveitamento da matéria em detrimento da energia. Isso, Fabrício, ótimo, ótima contribuição. Tá muito bom, hoje eu estou gostando, hein? Tá todo mundo participando bastante. Pode... Mais alguém quer falar? A gente pode passar para a próxima. Maitê, nessas Kleber. falas a gente percebe o quanto ciências físicas, químicas e biológicas está à frente de muitos outros conteúdos, com perdão dos colegas. É verdade. O quanto nós somos pluridisciplinares. Os nossos conteúdos se encaixam em tudo, né? Dá para trabalhar, como o Fabrício falou, ciclo da água, ciclo do carbono, um monte de coisa, as transformações. Então, as nossas disciplinas nos permitem isso, né? Dá para a gente viajar mesmo na maionese. E até a base da matemática a gente tem que ter, né, Kleber? Porque ciências, biologia, física e química, nem falar, né? Porque tem mais matemática ainda. Mas ciências e biologia também nós trabalhamos a matemática. Então, é bem completo mesmo aí a área de ciência da natureza. A gente tem aí um leque grande aí que a gente tem que estudar, né? E estar por dentro. Tanto é que no segundo colegial, por exemplo, química trabalha físico-química basicamente, e é cálculo. Aí você dá uma avaliação de química no segundo colegial, aquele monte de nota vermelha, aí você vai ver, o aluno tem dificuldade na matemática. Sim. O conceito de concentração, do que é de uma solução concentrada, muito concentrada, pouco concentrada, ele entende facilmente. Mas na hora que vai para o cálculo, potência de base 10 com expoente positivo, negativo, eles erram muito. Então, quer dizer, eles trazem uma defasagem matemática muito grande para as aulas de química. E são, assim, conceitos básicos que a gente acha até absurdo o aluno no segundo carregar essas dificuldades. Por exemplo, uma regra de 3 diretamente proporcional, uma potência de base 10, coisas que num segundo colegial tinha que estar claro para os alunos. E é assim,
assustador o quanto eles têm dificuldade em proporção essas contas. Eu fico muito preocupado. O nono ano, eu assustava demais quando eu ia dar ciências no nono ano, e aquela parte da densidade, né? E aí a gente explica o que é a densidade, e quando é para calcular, eles não entendem que tem que fazer a divisão. E eles, né? E aí a gente fica ali aulas tentando explicar, tentando fazer eles compreender essa questão matemática, e infelizmente vem com essa defasagem, né? Então, tem que ter uma matemática básica bem consolidada, porque vai precisar em ciências, em química, em física depois. O William pediu a palavra. Pode falar, William. Maite, é interessante o exemplo selecionado para a nossa reflexão, que é um exemplo do 6º ano, 1º bimestre, para tratar de questões de transformações químicas, mesmo que ainda está lá nos primeiros passos, mas se nós, enquanto professores de ciências, não atentarmos de modo com que fique claro para os alunos o que seria de fato essa transformação química, quando ocorre, como ocorre, ela pode ser uma habilidade suporte lá para a química, lá no 1º, 2º ano, quando a transformação química vai com uma complexidade um pouquinho maior. Então, são pontos de fundamental importância, enquanto nós, professores da área de ciência da natureza, um componente está entrelaçado no outro, em vários momentos. Foi aquilo que um dos professores falaram, que a biologia, se for olhar nesse texto, ela está presente, a química está presente, as ciências está presente. Se for olhar a questão também de estatística, pode colocar cálculos também, dependendo do contexto da situação. Então, é muito importante, eu achei muito legal quando foi selecionado esse exemplo, que é um assunto a ser abordado, sim, e eu tenho certeza que os professores de ciências o fazem com excelência, porque é uma das atividades que trata uma habilidade que nos anos seguintes vão ser retomado um pouquinho mais aprofundado, nomenclatura vão ser inseridas durante o processo do garoto até chegar ao ensino médio. Isso mesmo, Ilha. Obrigada pela contribuição. Vai amadurecer. Pode, só fechar aqui. Vai amadurecendo, né, a linguagem científica dele, né? Então, vem ali com as palavras mais simples e aí vai amadurecendo essa linguagem até ele chegar no ensino médio. Então, é bem interessante, quando fala transformações na natureza, né? São vários tipos de transformações que ocorrem. E aí, a gente pode puxar isso tanto para a transformação biológica, transformação química, entre várias aí dentro do texto. Pode falar, Eliane. Desculpa, é porque como eu estou projetando, eu não consigo ter acesso a levantar a mão. Seu áudio está baixo. Não melhorou, gente? Sim, tá melhor? Tá. Tá, eu troquei o fone. Ó, é só uma reflexão, né, da pegar o gancho da fala do Kleber. Realmente, os nossos conteúdos são muito interligados, né, da nossa área. Por isso a importância da gente tentar sair um pouquinho da caixinha só do conteúdo, né, da caixinha ali da disciplina, do componente curricular, e conseguir fazer essas pontes, conseguir fazer esse entrelaçamento, essa interdisciplinaridade entre os componentes, para que fique mais clara ainda para os nossos alunos, né? Porque a nossa área é muito bonita, né? Ela acontece, ela está acontecendo na natureza, ela está acontecendo ao redor, dentro de casa. Então, quando a gente consegue fazer, né, essa interdisciplinaridade, ligar todos esses conhecimentos a todos os componentes curriculares, fica mais fácil para o aluno entender e para nós também, depois do nosso trabalho ali no nosso dia a dia, né? Então, e também essa questão de alguns professores pode ser que não tenham conhecimento do currículo e de como é trabalhado isso nas ciências, mas é importante para nós lá do ensino médio, caso a gente não tenha ciências, observar isso, né? Porque o menino ele já vai tendo essas habilidades que vão servir de suporte para nós depois lá no ensino médio, e já vai estar tendo esse trabalho, né, com ele. Então, ele não vem assim raso, sem saber nada de biologia, de química e de física.
principalmente depois dessa mudança, né, do currículo. Então, é mesmo muito interessante, um texto simples, tanta contribuição e tanta coisa que traz para nós, né? Pode passar, Eliane, por favor. Obrigada, viu? Maite, Oi? deixa eu te falar, eu tô com um probleminha aqui. Eu tô conectado vocês aí, aqui no meu celular tá assim, conectando reunião. Eu não visualizo nada, ninguém, eu apenas estou ouvindo. Tem algo que vocês possam fazer aí? Eu já fucei tudo aqui no celular, não estou conseguindo. Você já tentou sair e entrar de novo, Nilson? Que talvez... Eu fiz Porque isso, eu desliguei e voltei. E aí tá aqui, conectando reunião. Antes tinha uma mensagem, assim que que a reunião iniciar, avisaremos que você está no lobby, coisas assim. Agora tá assim, conectando reunião. Você já está na reunião, né? Porque você está conseguindo falar com a gente. Agora, o problema de Então, ver mas vocês... eu não vejo nada. Você sabe, Eliane, o que pode estar acontecendo? Porque... O professor entrou com e-mail institucional? Eu entrei direto no Eu acho que vai ter que encurtador. sair e entrar de novo mesmo. Pode ter dado algum problema no caminho da conexão, né? Eu acho que, de repente, entrar com institucional é mais Demorei fácil. 20 minutos para conectar, tá dando erro para me conectar, levei 20 minutos, por isso que eu atrasei um pouquinho, eu estava entrando e saindo, até conectar. Alguma falha na internet, ou até no Teams mesmo, né? O Teams tem dia que está meio oscilando. Tenta eu vou sair. fazer isso, então. Tá bom, obrigado, pessoal. Imagina, gente. Tenta fazer isso. Certo. Continuando a nossa reflexão, né? Que conhecimentos ou processos cognitivos os estudantes precisam mobilizar para responder às questões? Aquelas questões, né, que a gente colocou lá, que eu coloquei atrás, as duas. Que conhecimentos que vocês acham que o estudante tem que ter, né? Ou processos cognitivos? Já foi falado, né, pelos professores quando a gente falou da dois. Alguém quer responder? Se a gente pegar os verbos, né, da habilidade, então, o aluno ele pode identificar, ele pode registrar, né, a partir ali da análise desse texto, né, objeto de conhecimento do texto. Então, o aluno pode fazer várias observações em relação ao que está sendo trabalhado no texto, né? O texto utilizado para leitura e análise é um exemplo de como desenvolver o letramento científico. Por quê? Agora eu quero a participação de vocês. Ou no chat, ou pode abrir o microfone. Ninguém vai falar sobre a 4? Assim, todas as atividades buscam sempre o letramento científico, né? Se a gente pegar o caderno do aluno, essa parte é muito bem elaborada. Por quê? Porque sempre busca uma das coisas assim que é essenciais, né? Até foi falado ali agora mesmo, né? O significado dos termos, né? Trazer os termos. E toda vez que traz os termos, isso está fazendo um letramento científico, né? Está trazendo novos conhecimentos, novos conceitos, novos significados, né? E como você traz novos conceitos, novos significados, também trabalha o processo cognitivo, né? De informação, né? Com certeza, Eduardo. Obrigada, viu, pela sua participação. Então, quando ele relaciona, né, os conceitos estudados com diferentes situações, até do cotidiano dele, né, ele já... Né, e essa relação com o cotidiano do aluno é muito rico, né, muito
construtor ali no aprendizado dele. Porque quando a gente relaciona algo real com algo que está acontecendo no seu dia a dia, eu acho que torna muito mais significativo o aprendizado, né? Mais alguma contribuição? Tem contribuições no chat. O Paulo coloca, primeiro fazer o uso da leitura, identificando e apropriando os conhecimentos. A Débora coloca, sim, foi um exemplo que foi colocado, transformações físicas e química. A Eliana, sim, principalmente no caso de química, transformações químicas e físicas. Aí o Paulo coloca, a partir das informações, levar o aluno a identificar rótulos de alimentos e, enfim, etc. Legal. E essa que o Paulo coloca, né? Isso trabalhar isso no cotidiano do aluno é muito tranquilo de trabalhar nessa questão, por exemplo, dos rótulos de alimento. Pedir para os alunos fazerem essa análise, essa busca dos rótulos e analisar, tá ali no dia a dia dele, na casa dele tem já isso para ele poder fazer essa análise e aí o professor puxar isso para a aula e para a habilidade que está sendo trabalhada. Maite, Essa do rótulo dos alimentos, essa aula aí eu acho muito, muito top mesmo, porque é uma aula assim que fica multidisciplinar, né? Que ela envolve matemática, envolve análise de grama, né? Até a língua portuguesa, né, Fris? Porque tem que interpretar, né, os dados. É uma coisa multidisciplinar. Essa aula do rótulo do alimento é muito, muito top mesmo. Verificar do que os alimentos, né, são compostos ali, o que está contendo no alimento, né? Eu acho que isso aí é muito, muito rico mesmo, essa aula, viu? Propor uma pesquisa, né? Eu não sei o que é, sei lá, o sulfato, não sei do que. Então, pede para o aluno pesquisar, né? Aqueles conservantes que tem nos alimentos, aí ele vai buscar o que é, e é bem, bem rico mesmo. Kleber, quer falar? É importante nesse momento, principalmente de rótulos, mostrar para os alunos que existe uma linguagem específica, né, para rótulos e proposital, né, justamente para que ninguém pegue o rótulo de um shampoo, né, qualquer um aí, por exemplo, vou pegar um rótulo de shampoo, vou ver o que tem ali e vou misturar eu aqui em casa e vou fazer um shampoo e começar a usar, vou economizar dinheiro, aí cai o cabelo, né? Então, assim, é uma linguagem específica, a pessoa precisa dominar aquela linguagem, ele precisa ter conceitos, a aquisição desses produtos normalmente não é por qualquer um, então, assim, dá para a gente viajar e aproveitar o nosso conteúdo, né? Aproveitar a nossa disciplina para mostrar a importância dela, né? Que eu lembro que eu fiz um curso em São Paulo com os Berco e lembro, e eles falavam assim, quando o professor de Química chega primeiro dia de aula, na primeira série do ensino médio, que ele entra na sala e fala, bom dia, eu sou professor de Química. Você olha para a sala, para a carinha dos alunos, parece uma aula de terrorismo, né? E quando você pergunta para o aluno, para você o que é Química? Ele fala, bomba, vamos explodir a escola. Primeira pergunta, né, Cleber? Nós vamos aprender a fazer bomba? O que é Química? Nós vamos aprender a fazer bomba? Nós vamos para o laboratório explodir a escola? Né? Então, a sociedade, no geral, ela tem uma visão distorcida da ciência. Tanto é que tem propaganda até hoje, século XXI, na televisão dizendo que piscina sem química. Quer dizer, não tem água, né, certo, na piscina, né? Não deve ter nada, né? Então, aí eu começo a falar, por exemplo, o que é um antitranspirante, o que é um tênis pé Baruel, fazendo propaganda e tal, né? Imagina a importância disso, da higiene pessoal, né, dos produtos químicos, do condicionador de cabelo. Então, aí eles começam a ver que a química, ela está muito mais presente no cotidiano deles do que eles imaginam, né? Como que o alimento chega na casa de cada um. Então, eles ficam surpresos, falam, nossa, esse negócio é legal, esse negócio é gostoso, certo? A gente vai viajando aí. Ótimo, obrigada, Kleber. Então, a minha parte, né, eu vou agora passar a palavra para a Eliane e para o William,
para a gente dar continuidade aí nesse assunto, tá joia? Obrigada, viu, pessoal? Deixa eu passar aqui. Já tá aparecendo? Porque tá um delay, eu passo e aí demora. Tá aparecendo. Ah? Sim. A Gisélia pediu a palavra. Quer falar, Gisélia? Pode falar. Ah, sim. O letramento científico, como vocês estão falando, estão muito presente, né, no nosso dia a dia. A minha área é física, ciências e matemática. Aí, quando eu fiquei lecionando em São Paulo por 6 anos, teve um ano que eu peguei química. Foi no fundamental, não sei que série que foi. Aí, trabalhando lá, não sei se foi química. Não, química não tem no fundamental, ensino médio, né? Então, foi no ensino médio, eu não lembro bem a série. E aí, trabalhando com os alunos os sais, né, minerais, quando fala do ácido, base, quando as terminações, oso, ito, né, para saber se é ácido, se é base, né. Aí eu tive a ideia de mandar os meninos fazer uma pesquisa na casa deles, olhar nos rótulos dos shampoos, dos medicamentos, todo medicamento que termina, até o Colinos, né, a pasta dental, o shampoo, como vocês estavam falando, que termina a composição química, terminação com oso, com ito, né, aí eles colavam na cartolina o rótulo do medicamento ou do shampoo, do sabonete, da pasta dental, e grifava a terminação. Nos medicamentos também, eles colavam lá a caixinha na cartolina, grifava a terminação e escrevia se era ácido, se era base, né? Muito legal. E aí eu achei importante falar isso para vocês, que a química, as ciências, né, a matemática, letramento científico está em tudo, né? Como dizia o grande Galileu Galilei, a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o mundo, né? Tudo tem matemática, tudo tem português, tudo tem ciências, tudo tem química, tudo tem física, né? Não só matemática. Muito legal. É verdade. E aí, muito bom. aí a direção gostou demais desse trabalho, sabe? E os meninos passaram assim a ter a noção, a perceber o mundo ao seu redor, passa a ter uma noção melhor do mundo, né? Passa a ter um entendimento melhor. Quando a gente traz a ciência, o letramento científico, para o dia a dia deles, para saber onde que está presente isso, né? Senão fica muito assim, vago, né? Eles não sabem por que tem que estudar isso, por que tem que estudar, né? Para que serve isso, né? A gente tem que estar sempre mostrando um porquê, aonde que é utilizado, aonde que eles vão tirar proveito disso, né? Onde que a ciência está presente. É isso. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia. Muito legal, porque ativa a curiosidade do aluno, né? Um trabalho desse, eles começam a ficar curiosos, e aí tudo que vai no supermercado já começa a querer olhar para ver o que será que tem nesse, o que será que tem naquele, né? E aí ele vai fazendo isso para a vida dele mesmo, né? Vai tendo significado no cotidiano dele também. Obrigada pela contribuição, Gisele. Por nada. Bom dia. Bom dia. Então, continuando nesse pensamento, eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho comigo aqui. O que você entende por letramento científico? Antes da gente falar propriamente dito, né, do conceituar, eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho o que você entende por letramento científico. O que é o letramento científico para nós? Eu não tenho acesso ao chat, então, professores, pode ligar o microfone e falar. Vamos fazer um bate-papo. Se alguém contribuir, eu te falo, o Eliane. Ok. Se quiser que eu projete, Eliane, você me fala também. Pode ser, tanto faz. Tá dando para levar, qual que a gente troca.
E aí, pessoal, o que a gente pode falar? O que é o letramento científico? Me ajuda aqui para não ficar falando sozinho. Seria entender os termos usados na ciência, na biologia, bem como já foi falado antes, entender uma bula de medicamento, saber ler, vou dizer, os materiais, os procedimentos para fazer uma prática. Muito bom. Então, assim, vai além do só entender, né? Colocar em prática também, né? Bom dia. Bom dia, professor Francisco. William, bom dia. Os demais aí que me conhecem. Bom dia, tudo jóia? Mediante o letramento, né? Letramento, pelo menos o que a gente compreende, letramento é algo mais do que simples palavras, né? Termos, né? Então, letramento, pelo menos na pedagogia, significa você avançar um pouco mais sobre aprender, né? Fazer e utilizar esses meios para o bem de si e para o bem da sociedade. Ou seja, você aprende a utilizar. Por exemplo, você aprendeu algo sobre ciências, você aprendeu os termos, mas depois o aluno ele consegue utilizar esses termos para bem de si próprio e para também a sociedade. No meu entender, letramento científico é mais ou menos isso. Muito bom, professor. Isso mesmo, né? A gente precisa conseguir usar o conhecimento para o bem comum também, né? Pessoal, eu não sei se é só o meu, mas acho que tem alguns microfones abertos, eu não tenho como fechar. Tá um eco, um barulho de vento. Obrigada, melhorou. Agora, antes da gente passar para frente, tem mais uma reflexão. Como será que os nossos alunos explicariam... Maite, tem como você fechar os áudios? Aí depois eu abro o meu aqui, por favor? Obrigada, acho que deu certo. Como que será que nossos alunos explicariam que os pneus carecas são perigosos em dias de chuva? Será que eles usariam conhecimento científico ou eles iam pelo senso comum? Ou como que eles explicariam que um beijo pode transmitir gripe, mas não transmite HIV? Ou transmite o Covid, né? Já que estamos aí vivendo esse momento e não transmite HIV. Vocês acham que os nossos alunos mobilizam o conhecimento científico ou vai senso comum? O que vocês acham? Pessoal, alguém? Uma pessoinha, sim ou não? Vocês acham que eles utilizam letramento científico para questões como essa, assim, do dia a dia? Ele participações no chat. Por favor. Professor, pode falar. Posso falar? Pode. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Edson, sou professor de Química. Bom dia a todos. Já dei parabéns para todo mundo pelo Dia dos Professores. E quanto à sua pergunta, eu acho que vai depender do momento e do lugar. O ser humano é muito competitivo, gosta de uma competição, já é nato isso. Num determinado ambiente, por exemplo, se você fizer essa pergunta dentro de uma sala de aula, eles vão usar o conhecimento, alguns deles vão usar o conhecimento técnico que eles possuem, certo? Mas se tiver em um ambiente caseiro, ou numa roda de amigos, eu falo assim, aí eu acredito que eles vão usar, tipo, a opinião comum de todas. Mas se nesse meio dessa roda familiar ou de amigos tiver alguém com um pouquinho mais de conhecimento, ele vai incitar os outros a
falar tudo que sabe, tudo que aprendeu. Então, eu acho que o meio em que ele se encontra é que vai estimular ele a falar sobre o assunto, mostrar tudo que sabe. Essa é a minha opinião. Muito bem colocado, professor. Eu posso dar minha opinião? Por favor. É o professor Rui. Ô, Edson, tudo bem? É o Rui. Oi, Rui. Ô, é isso, chegado? É nóis. Deixa eu dar minha opinião. Minha opinião é muito simples, sabe por quê? Porque a gente tem que ver o seguinte, que a linguagem de nossa sociedade, ela é muito científica. E, quer queira ou não, nossos alunos, eles recebem essa informação científica. Então, eu acredito que boa parte da opinião deles, ela é científica. Então, eu acredito que eles vão dar uma opinião levada por esse lado científico. E, então, eu creio que a opinião deles tem muito do assunto científico. E acredito que eles vão dar essa opinião voltada para esse lado científico. Acredito firmemente nisso. Então, por mais que eles errem, por mais que haja falha, a gente tem que levar em consideração que os jornais, a mídia de uma forma geral, tá? Você pode pegar a mídia que eles veem no celular, a mídia que vem através de jornais, revistas, aquilo que eles recebem no Facebook, e tudo que eles leem. Tem informações? Tem. São informações precisas? Essa é a questão. Esse é o problema. O problema maior está na qualidade da informação. E eles estão nesse mundo cheio de informações. Então, eu acredito que, se a informação é boa, eles vão ter boas informações, eles vão discutir com qualidade e vão ter uma discussão boa. O problema maior nosso é na qualidade da informação. Por isso que hoje nós fazemos um combate muito sério em cima da fake news. Tá? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que o problema nosso maior hoje realmente está na qualidade da informação, na seriedade da informação. Então, concordo. São excelentes, são inteligentes, já trazem uma bagagem muito boa de conhecimento, e o que nós temos que fazer é lapidar mais essa informação e fazer com que eles entendam melhor essa informação. Eu concordo, professor. Inclusive, enquanto eu estava preparando esse material, fiquei pensando na questão dos incêndios, né? Amazônia, Pantanal, e pensando será que se a maioria da população tivesse esse conhecimento desse letramento científico, né? O que de fato é natural, o que não é natural, como seria visto essas informações, né, passadas pela mídia? E é bem assim. Eliane, eu posso falar? Por favor. Só complementando, é algo muito interessante que acontece, porque às vezes a informação ela vem com um grau de imprecisão muito sutil, e eles não conseguem eles não conseguem perceber isso. E mesmo às vezes nas perguntas que a gente mesmo faz, que às vezes a sutileza faz com que eles errem, né? Faz com que eles não percebam o erro. E então fica difícil para eles também localizar a falha, verificar o erro, onde está a informação, a imprecisão na informação, né? Porque nós estamos num mundo muito complexo, de muita dificuldade de saber onde está o certo, onde está o errado, né? Essa dificuldade é muito grande para eles. Nós que temos conhecimento, às vezes podemos errar. Sim. Nós sabemos disso. A importância da interpretação também, né? Interpretação, do entendimento do texto, do entendimento do assunto, do entendimento da palavra, né? Do significado, da simbologia. Muitas vezes, principalmente dentro das ciências, né? Acaba não querendo usar um termo científico, aí vai usando termos semelhantes e acaba atrapalhando o entendimento, né? Mas eu acredito que os nossos alunos, eles precisam realmente desse letramento científico. E é uma função nossa explicá-los, colocá-los nesse mundo científico.
Obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Quem pediu a palavra pode falar, eu não consigo ver, desculpa o nome, não consigo ver nada. Não tem problema. O Eliane. O que eu queria dizer é que eu creio que seja muito importante agora nós darmos valor ao letramento científico, né? Porque quando nós estudamos, eu sou um pouco mais velha, acho que aqui, a gente, né, os professores, a educação, o currículo, né, ele não trazia isso. Então, nós aprendíamos apenas a alfabetização científica, né? Nós tínhamos apenas o conhecimento dos termos, dos conceitos, a gente falava até de vocabulário, né? Que a gente tinha que passar o vocabulário de biologia ou de ciências para os alunos, né? E não se preocupava tanto se o aluno conseguia levar para a sua vida esses conhecimentos. Então, nós mesmos, eu fiz muitos erros, né? Cometo ainda erros, porque tenho conhecimento teórico, mas ainda não levei para o meu fazer, né? Por isso que é importante aprender a fazer, né? O aprender a ser, aprender a conviver, que é você trazer para todas as suas expressões aquilo que você aprendeu na teoria. Então, para mim, o letramento científico é o que é mais importante. É por isso que eu vejo muito aluno falar assim, mas para que eu tenho que aprender isso? Para que eu vou usar isso? Eu tenho filhos adolescentes, então os 3, outro dia estavam falando para mim o que eu podia fazer para mudar a educação, porque eles acham que se perde muito tempo aprendendo o que não se usa. Então, a gente vê que eles realmente ainda não entendem a aplicação dos conhecimentos, né, obtidos. E, para mim, letramento científico é isso, né? É isso, é você conseguir realmente fazer o uso de tudo aquilo que você aprende na escola. Isso mesmo, Passo a Nádia. palavra. Muito ótima contribuição, obrigada. Eliane. Oi? Tem Daniel, participação no... Daniela primeiro? Pode falar, Daniela. Daniel. Eu tenho como experiência lá da minha infância, da minha adolescência, né, que o letramento científico, se é que ele existia, né, ele só existia na escola e através da televisão. Você tinha lá o professor, os programas lá do professor, do Mundo de Bickman, e aí você tinha um conhecimento científico numa linguagem acessível, né? E alguns professores que estimulavam esse letramento científico. Hoje a educação mudou demais e os recursos tecnológicos melhoraram muito. Então a gente tem tudo isso em nosso benefício e a gente precisa encontrar os mecanismos adequados, os meios corretos para conseguir mostrar toda essa gama de possibilidades que os alunos, que os jovens têm à sua disposição para conseguir direcionar, né, essa dependência tecnológica que eles têm para a aprendizagem, não só para o jogo, não só para o TikTok, não só para as redes sociais, né? Para a gente oferecer para eles, nós que já conhecemos, que existem todos os mecanismos, eles ainda estão presentes, tá? Existe o canal do Bickman no YouTube, existe o Iberê Tenório, que é bem atual também. Então, tem o próprio professor, que é lá da década de 80, tem também os programas dele no YouTube. A gente precisa sugerir isso para os alunos, nesses roteiros de estudo, nesses links que a gente passa para eles, para que eles tenham conhecimento e que também estimule eles a passar por essas experimentações e ganhem, né, esse letramento científico, não só na escola, porque nós estamos aí há 6, 7 meses fora do contato deles, né, só um contato tecnológico, então a gente tem que oferecer essas ferramentas de alguma forma para que eles não se desvinculem completamente do pensamento científico, porque isso daí senão vai cair lá no senso comum, daqui a pouco vai estar passando simpatia para os colegas aí, né? Então a gente precisa manter essa linha científica aí, mesmo à distância. É isso mesmo, professor, e usar o que a gente tem a nosso favor, né? Sem dúvida. Obrigada pela contribuição. William? Pode falar, Kleber. Oi, Kleber. Uma coisa que a gente faz muito lá no SED
como a gente já está há um bom tempo lá, nós temos trocas entre os pares, as outras partes. Então, por exemplo, o professor de português, né, eu sempre proporciono a ele, preparo um texto científico para que o professor de português faça leitura e interpretação com os alunos, né? Normalmente eu pego, por exemplo, lá no primeiro colegial, estou falando, vamos aproveitar o tema de hoje, transformações físicas e químicas. Então eu seleciono um texto que trata esse assunto, entrego para esse professor de português e ele faz a leitura na sala com os alunos, discute, né, trabalha o texto na forma literária lá, de uma maneira geral. Então isso enriquece demais o nosso trabalho e o vocabulário, né, melhora muito o vocabulário do nosso aluno, né, e um professor especializado da área para fazer análise de texto ajuda demais. Assim, eu costumo dizer que eu sou muito folgado. Como eu tenho só 2 aulas por semana, eu uso e abuso dos professores de português e matemática. Aí eu estou trabalhando cálculo, eu vou lá no professor de matemática, me ajuda aí, eu preciso que você retome porcentagem, regra de 3, né, probabilidade com os alunos, porque eu vou entrar nesse conteúdo e eu sei que eles têm dificuldade. Então esse feedback me ajuda muito. Eu, entre aspas, é lógico, né, eu ganho muito tempo com as minhas aulas, porque eles também nós fazemos muitas parcerias e cabe que eu não tenho, entre aspas, novamente, que perder tempo retomando porcentagem, regra de 3 com os alunos na aula de química para poder trabalhar concentrações de soluções com eles. Então os professores sempre me ajudam, eu peço muito mesmo, sabe? Eu cobro muito deles, não, vocês têm 5 aulas semanal. Vocês pegar uma aula de vocês para fazer uma retomada é 20% da sua grade. Eu pegar uma aula para fazer uma retomada de matemática é 50% da minha grade. Então, a gente tem muito essa troca lá, tem muitas parcerias, então, assim, isso faz o sucesso, é muito bom. Gosto muito disso. É importante, né, a equipe trabalhar junto, um ajudar o outro é sempre importante. Quem ganha é o aluno, né, Kleber, sempre. William, gostaria de ler as contribuições do chat? Então, só reiterar a fala do Kleber, que é muito importante quando o professor, de algum modo, ele tem uma iniciativa de propor textos diferentes para os nossos alunos, de modo com que outros componentes curriculares possam também ter a contribuição naquele texto, de algum modo. Então, é muito rico quando nós, da área de ciências da natureza, proporcionamos esses momentos para os nossos alunos, né? Textos de iniciação científica, texto que vai fazer com que o menino reflita, que ele não entende e procura a solução daquilo, texto que ele vai procurar a interpretação dos termos ali presentes. Então, é muito importante e de grande significado quando existem ações semelhantes a essa que o professor Kleber citou. No chat tem a contribuição da professora Tânia, quando você questionou sobre letramento científico. Ela colocou: compreensão das palavras-chave que envolva a ciência, termos científicos não usuais no cotidiano. Aí o Glauco também colocou: letramento científico requer do aluno a interpretação do significado e dos dados observados. Por exemplo, interpretação da conta de energia elétrica. Isso aí dá para tirar um trabalhão muito jóia, né? Sim. A Débora também colocou, quando você perguntou sobre o senso comum ou conhecimento científico, aí a Débora colocou: geralmente é pelo senso comum. Paulo Lemos também colocou o senso comum. O Estevão utiliza o senso comum. Aí o Paulo: seria o senso comum uma vez que ele está em construção de conhecimentos. William. Betânia, um segundinho, professor. Penso que é misto, mas a maioria senso comum. Quem está falando, Daniel? É o Edson. Fala, Edson. William, certas coisas que nos surpreendem, né?
A gente fala muito do aluno, a gente tem falado muito do aluno, mas eu começo a questionar também nós, professores. Outro dia eu estava no WhatsApp do grupo de uma das escolas a qual eu pertenço, eu trabalho em 4, e eu vi um professor ou professora, não vou identificar, postando que, assim, ó, graças a Deus, com esse tempo quente que a gente está tendo, nós não vamos ter a propagação do Covid-19, do vírus. Eu olhei aquilo e me senti na obrigação, certo, de intervir da seguinte maneira, porque eu acho que o professor não era da nossa área de ciências, certo? E também não estava bem informado a respeito de como a coisa acontece. Aí eu peguei e expliquei para ela, que o Covid, por mais que a temperatura aumente, se ele estiver dentro de um organismo humano, a qual a temperatura normal é de 36 graus, certo? Ele não vai morrer. Ele pode até, vamos dizer assim, dar uma freada naquela transmissão momentaneamente. Isso não quer dizer que quando a temperatura caia à noite, que ele não possa ser transmitido. E o professor, ele estava divulgando isso em outros lugares. Certo. Agora, se ele estava falando no meio de professores isso, imagina ele como professor falando isso no meio da família ou numa roda de amigos. Porque nós, professores, somos, tipo assim, pelo menos eu sou, certo? A gente é considerado detentor do conhecimento. Nós somos a última barreira entre a ignorância, certo? E a verdade e o conhecimento. Então, eu acho, certo? Naquilo eu fiquei remoendo, depois que eu postei, aí o pessoal falou assim, tem razão. Aí eu peguei e fiquei assim, eu acho que deveria ter uma campanha, não só uma campanha, mas sei lá, um ATPC voltado realmente para esclarecimento de todas as áreas do conhecimento, certo? Sobre a realidade do Covid, porque a gente pega muito de internet, pega de grupo de WhatsApp, é fake news daqui, é fake news dali. Imagina um professor propagando isso para aluno. Certo? Mas o professor falou, se ele é professor, ele sabe. Eu acho que é necessário, mais para frente, ou sei lá quando vocês puderem, chamar alguém da área de saúde, certo? Para dar uma palestra para todos os professores de todas as áreas e definir o que realmente é o vírus Covid-19, transmissão e tanto, para que eles não cometam o erro de postar uma coisa dessa ou nos grupos de WhatsApp, Facebook, esse tipo de coisa. Isso não pode acontecer. Pertinente sua fala. Pararam com isso, mas eu fiquei assustado. Registramos a sua contribuição e a sua sugestão de tema a ser abordado e vamos passar para os órgãos competentes, vamos conversar sobre, depois conversar com a nossa diretora do núcleo para ver essa possibilidade, certo? Eliane, tem mais algumas... Certo, Edson? Certinho, William. Muito obrigado. Eliane, ainda tem outra Oi, contribuição aqui, ó. Um segundinho, ó.
A Maria Paula, o processo ensino-aprendizagem precisa fazer sentido para os colegas, para os estudantes. O Marco Antônio, a educação melhorou demais. Muitas informações, muito acesso à ciência. Raquel, concordo plenamente. A Maria Paula, o direcionamento dos temas para a aprendizagem é muito importante, muito pertinente à fala do professor Daniel. Boa colocação, professor. Eliane, é isso aí. Oi, pode então, falar, Jó. Só para fechar, então, isso aqui, existe uma pesquisa do Instituto Paulo Montenegro, da Abramundo, que verificou que a maioria dos brasileiros, inclusive os que têm ensino médio, não usa os conhecimentos científicos para explicar o que observa no seu dia a dia. A maior parte da população, então, não possui um letramento científico satisfatório. Mas o que a gente tem com isso, né? Assim, então, será que como a escola pode reverter tudo isso? Então, a gente já falou, né? Já fez essa reflexão. É importante sair dessa mera transmissão de informações, principalmente nessa era de fake news, né? E priorizar, então, o desenvolvimento do pensamento científico e do letramento científico. E de que forma? De uma forma que o currículo paulista já faz, que é a ênfase nas habilidades que promovem esse pensamento e letramento científico, né? Que são os verbos que nós já estamos acostumados: investigar, analisar, propor hipótese, testar explicações e por aí vai. Então, um grande exemplo de sair daquilo que é, vamos falar assim, só um conteúdo, de trabalhar só o conteúdo, né? Trabalhar só o objeto de conhecimento é a genética, por exemplo, que é um grande tabu e um grande dificultador nosso aí de professor de biologia. Então, a gente trabalha a genética, explica tudo aquela coisa para o menino e ele vai fazer o que com isso? Então, por exemplo, eu posso levar ele a analisar o transgênico, entender e decidir o uso, né, se convém ou não usar o transgênico. Então, fazer isso que a gente já falou, né? Trazer isso para a realidade e que isso converta em ações, em atitudes para a comunidade, para a população. Mais alguma contribuição, William? Eliane, o professor Francisco colocou, peraí, deixa eu falar aqui, como falei antes, letramento científico é quando o sujeito utiliza os métodos que aprendeu e usa para o bem de si e dos outros. Exatamente, isso mesmo. Então, só para finalizar, o currículo paulista traz o letramento científico envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo, natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Então, é isso que a gente já discutiu. William, Oi. Penso que a parte da análise do próximo texto pode ficar para a próxima TPC, né? Pode. Só coloca o título lá do texto. Eliane. Oi. Sobre a fala do professor, sobre as novas tecnologias, o quanto mudou hoje, né? Todo o acesso que o aluno tem às informações. A gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Por exemplo, nos grupos de WhatsApp, quem lê todas as mensagens? É difícil, não é? Você tem o seu celular, os vários grupos familiares de trabalho, tal e tudo mais, e vão chegando mensagens, ok, bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente não lê todas as informações, todas as mensagens. E isso acontece muito com os nossos alunos. Os nossos alunos leem muitos títulos. Ele abre lá a internet, ele lê lá, fulano de tal matou, mas ele não lê a matéria na íntegra. Então, o conteúdo. Gás carbônico. O que é o gás carbônico? Como que ele é formado? Tal. Então, hoje os alunos fazem muitas leituras de muitas coisas superficiais. Então, aí cai naquele tal do achismo. Ele não estudou aquele assunto a fundo, ele não leu a matéria por completo, e aí ele fala assim, eu ouvi falar. Por quê?
sem contar, que nem o exemplo que o professor deu, da professora que estava, né, divulgando uma informação. É o problema que tem as redes sociais. A pessoa mandou para ela, ela compartilhou. Ela nem leu. Ela leu o título, ó, a alta temperatura, o vírus não se propaga. Que bom. Então, quer dizer, é parte da informação, mas ela não foi a fundo, ela não foi ler, não faz parte do dia a dia dela esse assunto. E aí, olha o perigo que é a gente ficar compartilhando as coisas que chegam nos nossos grupos, né? Então fica esse alerta aí. A importância, né, o Weber, de incentivar a leitura sempre, né? Não é ler só o sempre título, fala, não, né? A pessoa lê o título ali, mas não vai a fundo. Será que isso é verdade? Será que não é? E outra, atropelada como estão as coisas hoje, a maioria das pessoas não estão tendo tempo para ir a fundo nas leituras, não, porque está chegando tanta coisa nova todo dia, e aí passa atropelado fake, passa atropelado uma informação desencontrada. Isso é perigoso. Nós, quanto professores, temos que tomar cuidado quanto a isso. E trabalhar isso com os nossos alunos também, né? Professores, antes da gente finalizar, nós preparamos um vídeo para vocês, em homenagem. William, Maitê, gostaria de falar algo antes de eu colocar o vídeo? Só falar para os professores que na próxima TPC, no próximo encontro, daremos continuidade com o tema. Não foi possível esgotar todo hoje, mas não tem problema. Nós daremos continuidade no próximo encontro. E desejo a todos um ótimo dia de trabalho, né? É isso aí. E obrigado pela participação de todos os professores que se fizeram presente, ou pelo áudio ou pelo chat. Quero agradecer a participação de todos, né? Eu acho que hoje foi muito bom, assim, a nossa manhã de ATPC, e quero desejar um excelente final aí de dia e um excelente final de semana prolongado, né, para todos nós aí. Um abraço a todos, tá? E feliz Dia dos Professores mais uma vez. Também, então, vou aproveitar para me despedir, desejar um ótimo dia, ótimo final de semana, e lembrar para os professores que estão nos assistindo à tarde que a lista de presença vai estar na descrição do vídeo, e os professores agora da manhã não precisam se preocupar que o Teams faz a lista de presença. Ok? Obrigada. Bom dia para vocês. Então, ficam aqui com a nossa singela e pequena homenagem. Obrigado. Bom dia a todos também. Tudo bom, Donador? Eu tô apavorada. Tá, só um segundo, não, a gente já vai começar. Eu tinha medo dela, então ela aparecia lá no fundo do corredor, eu estava entrando em qualquer buraco para me esconder dela. E a gente sabia quando ela estava chegando, que ela é baixinha, mas ela sempre andou com saltinho, né? Então o jeito dela andar fazia um barulho totalmente conhecido aos nossos ouvidos. Dona Dulce, pronto. À frente dessa escola, ela conseguiu levar professores e alunos nós achávamos, eu acho que na época éramos, a melhor escola de Bangu. A gente tinha o maior orgulho disso. A gente aprendeu muito com ela, sabe? A gente aprendeu a respeitar o outro. Eu jamais vou ter a altura da Dona Dulce. E ela é desse tamanho, mas eu jamais... Aqui na escola, a gente chegava no grau de igualdade. Ela tratava todo mundo igual. E sempre nos mostrou que a gente tem, através da educação, a possibilidade de chegar onde a gente queria, que a gente podia sonhar. Eu sempre fui um aluno muito levado, isso eu admito, muito bagunceiro. Uma vez eu vinha para a escola, eu sempre fui uma classe muito pobre, e meu sapato estava furado embaixo, e chegou na escola, rasgou de vez o sapato.
ela soube da história, mandou me chamar, eu até pensei que ela fosse brigar comigo. E na mesma hora ela pegou do dinheiro do bolso dela, isso eu não esqueço nunca, chamou o coordenador, me levou na sapataria Marli, que tinha aqui em Bangu, comprou um sapato novo para mim, isso eu nunca esqueci nunca. A dona Dulce fazia uma reunião chamada Conselho Escola Comunidade. Todos os segmentos, todos os representantes, né, estavam ali nessa mesa, né? Era um policial, um representante dos professores, e eu. Ele tem problema no coração. Mas ele não vai direito, tem um problema. Travou aí o seu? Tá travado. Aqui travou. Sem áudio, sem mexer. Para mim estava normal, vou pôr de novo então. Põe só o do meio para frente. Dinheiro do bolso dela, isso eu não me esqueço nunca, chamou o coordenador, me levou na sapataria Marli, que tinha aqui em Bangu, comprou um sapato novo para mim, isso eu nunca esqueci nunca, sério. A dona Dulce fazia uma reunião chamada Conselho Escola Comunidade. Todos os segmentos, todos os representantes, né, estavam ali nessa mesa, né? Era um policial, um representante de professores. E eu era da 4ª série e eu pensei que eu não fosse ter fala. E aí, em determinado momento, ela parou e me deu a voz. E eu tive uma lição ali muito grande da importância de dar voz. Com o decorrer da minha história, eu cheguei a ser diretora adjunta dessa escola. E aí, para mim, foi um orgulho, assim, tipo, eu cheguei aonde eu queria. Eu cheguei, né, a ter a função que ela tinha. Esses elementos que eu aprendi a ouvir, a também exigir que me ouvissem, a respeitar o outro, a sempre buscar conhecimento. Todos esses elementos é que me deram mais segurança de que, assim, então é isso que é ser professor. Isso foi uma maldade. Foi. Ai, caramba. Fui rígida, fui exigente, fui, mas era necessário. Aquele menino que falou, eu lembro. O bem dele, muito bem. Levado. Aqui atrás. Vamos dizer, insuportável para a época. Eu tinha uma preocupação muito grande de, além de chamar a atenção, de mostrar a ele o que seria a vida dele futura. Eu vou ler exatamente o que eu trouxe, que é importante. Um povo educado, social e politicamente, é uma força de mudança que, exercida em sua plenitude, pode refletir uma sociedade de alta economia e de alta cultura. Pessoal, um bom dia então para vocês, né? E agora vamos para a TPC da IFAP. Tchau, pessoal. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia a todos. Até mais. Bom dia.